Este capítulo complementa o capítulo do patrimônio e é indispensável para uma denominação nacional. Na visão pentecostal, as finanças da Igreja devem ser administradas como expressão da mordomia cristã, reconhecendo que todas as provisões pertencem a Deus, Salmo 24:1, e devem ser aplicadas com fidelidade, transparência e responsabilidade para o avanço do reino de Deus. Além da fundamentação bíblica, este capítulo observa os princípios da boa governança, da legislação civil brasileira e das boas práticas de gestão das organizações religiosas. Capítulo 18. Do patrimônio. Seção I. Das disposições gerais. Artigo 302º. O patrimônio da Igreja Pentecostal Fé Esperança é constituído pelo conjunto de bens, direitos, valores e recursos adquiridos ou recebidos por qualquer meio lícito, destinados exclusivamente ao cumprimento de sua missão religiosa, evangelística, educacional, missionária, assistencial e institucional. Artigo 303º. Todo o patrimônio da Igreja será administrado segundo os princípios bíblicos da mordomia cristã, da honestidade, da boa-fé, da transparência, da responsabilidade, da economicidade e da legalidade, observadas as disposições deste Estatuto e da legislação vigente. Artigo 304º. Nenhum bem pertencente à Igreja poderá ser utilizado para fins particulares de membros, ministros ou administradores, salvo quando autorizado por este Estatuto e em benefício direto das atividades institucionais. Seção 2ª. Da composição do patrimônio. Artigo 305º. Integram o patrimônio da Igreja. I. Bens móveis e imóveis. Segunda. Templos, capelas, centros de treinamento, seminários, escolas bíblicas e demais edificações. Terceira. Veículos, equipamentos, mobiliários e utensílios. Quarta. Recursos financeiros e aplicações. V. Direitos autorais, marcas, logotipos, publicações e demais bens de propriedade intelectual. Sexta. Participações em instituições regularmente constituídas. Sétima. Doações, legados, heranças e contribuições recebidas. Oitava. Quaisquer outros bens ou direitos adquiridos de forma lícita. Artigo 306º. Os bens patrimoniais serão registrados e controlados por meio de inventário atualizado, observadas as normas contábeis e administrativas da denominação. Seção 3ª. Da administração patrimonial. Artigo 307º. Compete à Diretoria Executiva Nacional administrar o patrimônio da administração nacional, zelando por sua conservação, valorização e utilização em benefício da missão institucional. Artigo 308º. Os administradores responderão pela guarda e conservação dos bens sob sua responsabilidade, devendo adotar medidas de proteção física, documental, jurídica e patrimonial. Artigo 309º. Os bens da Igreja deverão ser utilizados exclusivamente para atividades compatíveis com seus objetivos institucionais, sendo vedada sua destinação para fins estranhos à missão da denominação. Seção 4ª. Da aquisição e alienação de bens. Artigo 310º. A aquisição de bens móveis e imóveis poderá ser realizada por compra, doação, permuta, legado, herança, construção ou qualquer outro meio permitido em lei. Artigo 311º. A alienação, permuta, oneração, hipoteca, constituição de garantias reais ou qualquer ato que importe disposição de bens imóveis da administração nacional dependerá e de parecer favorável do Conselho Administrativo. Segunda, de análise do Conselho Fiscal quanto aos impactos financeiros. Terceira, de aprovação da Assembleia Geral Nacional, observado o quórum previsto neste Estatuto. Artigo 312º.
Os atos relativos ao patrimônio deverão ser formalizados por instrumento próprio, observadas as exigências legais de registro e publicidade. Seção V. Da proteção patrimonial. Artigo 313º. A Igreja adotará medidas destinadas à proteção de seu patrimônio, incluindo I. Registro regular dos bens. Segunda, atualização documental. Terceira, contratação de seguros, quando conveniente. Quarta, manutenção preventiva das instalações. V. Controle patrimonial permanente. Sexta, observância das normas de segurança e acessibilidade. Artigo 314º. Nenhum dirigente poderá alienar, ceder, emprestar, gravar ou utilizar bens da Igreja sem a observância das competências previstas neste Estatuto. Seção 6ª. Das Igrejas Filiadas. Art. 315º. As igrejas filiadas administrarão seus respectivos patrimônios em conformidade com este Estatuto, observando os princípios de boa administração, transparência, responsabilidade e prestação de contas. Artigo 316º. Os bens das igrejas filiadas permanecerão vinculados às finalidades religiosas da denominação, respeitada a autonomia administrativa prevista neste Estatuto e os compromissos assumidos no ato de filiação. Artigo 317º. Na hipótese de desligamento voluntário, dissolução ou extinção de igreja filiada, a destinação do patrimônio observará as disposições deste Estatuto, do termo de filiação e da legislação aplicável, preservando-se, sempre que juridicamente possível, a continuidade da finalidade religiosa para a qual os bens foram constituídos ou adquiridos. Seção 7ª. Da prestação de contas. Artigo 318º. A administração patrimonial será submetida à fiscalização do Conselho Fiscal e à apreciação da Assembleia Geral Nacional, mediante prestação de contas periódica e apresentação das demonstrações contábeis. Artigo 319º. Os registros contábeis e patrimoniais deverão observar os princípios da contabilidade, as normas legais aplicáveis e os padrões de transparência adotados pela denominação. Seção 8ª. Das vedações. Artigo 320º. É expressamente vedado I. Distribuir bens ou patrimônio entre membros, ministros ou dirigentes. Segunda, utilizar bens da Igreja para enriquecimento pessoal. Terceira, desviar recursos destinados às atividades religiosas, missionárias ou assistenciais. Quarta, praticar atos que comprometam a integridade do patrimônio institucional. Artigo 321º. Os administradores responderão civil, administrativa, eclesiástica e, quando cabível, penalmente pelos danos causados ao patrimônio da Igreja por ação ou omissão dolosa ou culposa. Seção 9ª. Da dissolução. Artigo 322º. Na hipótese de dissolução da Igreja Pentecostal Fé Esperança, após satisfeitas as obrigações legais, o patrimônio remanescente será destinado a outra organização religiosa ou entidade sem fins lucrativos de objetivos semelhantes, previamente indicada pela Assembleia Geral Nacional, vedada qualquer distribuição entre associados, dirigentes, ministros ou membros. Artigo 323º. A destinação patrimonial observará a legislação vigente, os princípios da finalidade institucional e o respeito à vontade dos doadores, quando expressamente estabelecida. Seção X. Das disposições finais. Artigo 324. Todo o patrimônio da Igreja deverá ser administrado como instrumento de serviço ao reino de Deus, visando a proclamação do Evangelho, ao discipulado, à formação cristã, à assistência social e ao fortalecimento da comunhão entre as igrejas filiadas. Artigo 325.
Os casos omissos relativos ao patrimônio serão resolvidos pela Diretoria Executiva Nacional, ouvido o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal e, quando necessário, submetidos à deliberação da Assembleia Geral Nacional.